volta com o terceiro bloco do Esporte RBA para continuar falando de rodeio. Eu continuo aqui com o Odair e também com o Leonardo e o Armin. E a gente continua falando, voltando num assunto que o Armin já abordou no outro bloco, que é a relação da participação da família nos rodeios, e que o rodeio não é só um esporte, é cultura, né? Por isso que é tão importante, ele abrange muita coisa, o rodeio, né? Não é só a laçada, não é só isso, tem muito mais por trás, né, Armin? É verdade, é que um rodeio reúne as famílias, a amizade se torna, né, e não é só laçar e muitas vezes, como você falou antes, a respeito do animal. Tem muitos animais, hoje existe uma lei dentro do CTG, o Odair, que é coordenador, ele pode falar isso, existe uma lei hoje dentro do CTG, se uma pessoa surrar um animal, ele é excluído, ele não laça mais, né? Então, quer dizer que o animal é protegido muito mais, de repente, do que às vezes a própria pessoa. E a gente vai abordar muito mais disso ainda, né? Porque isso aí dá bastante polêmica e com certeza incomoda muito vocês, né? Porque é um assunto delicado, né? Enfim. Mas a gente fala primeiro dessa parte da importância econômica. Agora, enquanto a gente assistiu o intervalo, você comentou comigo, Odair, que movimenta muito, né? Inclusive, é um dos eventos, os rodeios são eventos que movimentam muito, inclusive, o setor hoteleiro da cidade. Está aí entre os que mais movimentam o setor hoteleiro da cidade. É isso aí. Nós estivemos agora falando sobre o assunto aqui na reunião de organização durante o mês de aniversário de Rio do Sul, e aí fazer um rodeio de integração, então aqui no Alto Vale, aqui em Rio do Sul, dos CTGs que compõem Rio do Sul, e aí o próprio secretário da Indústria e Comércio levantou que no setor hoteleiro a prática de eventos esportivos de rodeios está classificado como terceira maior que mais traz gente para os hotéis de Rio do Sul. Então, para nós foi até uma surpresa boa, positiva, e que vem de encontro ao que a gente tem trabalhado muito para tentar levar, que além de somente lazer das pessoas, ele acaba sendo um importante ponto com relação à economia da região e do município. Se nós levarmos em consideração que nós temos hoje no estado de Santa Catarina mais de 600 CTGs cadastrados junto ao movimento tradicionalista gaúcho, mais de 1.900 piquetes, então nós estamos falando de 2.500 equipes no mínimo, de 4 peões, nós estamos falando aí de 10 mil pessoas cadastradas hoje junto ao movimento tradicionalista gaúcho em Santa Catarina. Se nós falamos aqui na região do Alto Vale, que temos 40 CTGs, mais 94 piquetes, estamos também falando de muita gente. E essa gente anda a cavalo, que precisa ser bem cuidado, precisa ser tratado e vai à alimentação, precisa de um caminhão para fazer a locomoção até o rodeio, precisa ter alimentação para as pessoas, precisa ter organização do evento, quer dizer, toda uma infraestrutura que tem que se preparar nos municípios para que se possa as pessoas irem visitar, chegar lá, estarem bem acolhidas. Então, temos lá banheiros, temos lá a cancha bem organizada, toda essa parte que gera economia. E isso, inclusive, o Estado de Santa Catarina, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, está fazendo um diagnóstico econômico, socioeconômico, para ver a real movimentação que promete até assustar políticos, próprio setor econômico, para trazer essas pessoas a vislumbrarem o porquê é importante patrocinar, porquê é importante apoiar esses movimentos, que não é apenas algo de lazer, mas sim que pode trazer benefício econômico para todo mundo, aqueles que estão diretamente ligados e os que estão indiretamente ligados. Número de eventos tipo shows, bailes, nós temos muitos bailes na região e que é voltado a esse tipo de tradicionalismo, a esse tipo de cultura. Essa cultura que é gaúcha, mas que na verdade ela é catarinense. Nós temos aí hoje muito mais pessoas no tradicionalismo gaúcho quase em Santa Catarina do que no próprio Rio Grande. E prova disso é que os rodeios de campeões dos 17 que Santa Catarina participou, nós temos 12 campeonatos que nós somos campeões. Então, significa dizer que em Santa Catarina, o movimento tradicionalista gaúcho, ele é muito importante e acho que deve ser levado um pouco mais a sério no sentido econômico também, não apenas no sentido de lazer, de esporte e assim por diante.
Pois é. Bom, a gente falou, né, Leonardo, da participação da família. A sua família participa também de rodeio? Todo mundo está envolvido também? Não. Só eu da minha família, mas meu pai cultiva bastante, anda bastante comigo, vai muito no CTG. Acompanham, então, Acompanho Olha só que bastante. bacana, né? Você começando uma tradição nova na família, então, que talvez passe também para os seus filhos, quem sabe. Tomara. Que bacana. E Armin, você que tem esses 42 anos de experiência, nossa, bastante tempo, né? Como é que você vê hoje o rodeio aqui no Alto Vale? Tá legal, tem bastante gente participando, tá recebendo apoio, como é que é? A gente hoje em dia, para fazer um rodeio, por exemplo, tem uma dificuldade grande. Hoje em dia, se as prefeituras não der uma mão, não ajudar, está bem difícil por causa o gado está se tornando muito caro, né? Para a gente fazer um rodeio hoje sem apoio das prefeituras, está bem difícil. Eu acho que é quase Santa Catarina inteira, né? Daí. Então a gente, para fazer um rodeio hoje não está fácil. Não está fácil. Poderia ter mais apoio, então, o pessoal Com que está assistindo certeza, a gente porque hoje em dia tudo que é esporte, por exemplo, a prefeitura ajuda. Por exemplo, um jogo de futebol, o pessoal embarca no ônibus, né? Pega a bola, vão jogar no outro estado. Por exemplo, a gente tem despesa de caminhão, trato de animal, GTA, aquele exame de anemia, mormo, então um monte de gasto e às vezes sem a ajuda das prefeituras está bem difícil para a gente tocar. Pois é, né? É uma pena. A gente está com o nosso tempo se esgotando, então vamos para o nosso último assunto um pouco mais polêmico, que seria então essa história de que os animais então seriam maltratados em rodeio. Vocês que participam, que estão lá, podem dizer para a gente, tem todo um cuidado, então vocês fazem de tudo para que isso não seja verdade? Além da própria natureza, que é nossa, de cuidar do nosso animal, porque se você olhar, e você teve possibilidade de fazer isso o dia que fez a visita lá, na reportagem que a gente viu há pouco lá no Fernando, você vê o cuidado que se tem com o animal, você já muda de ideia. Mas além disso, é lógico, não adianta só ideias e bons costumes. Existem leis que obrigam, dentro da tradição, a gente seguir normas e regras para que não se maltrate o animal. O MTG hoje tem um departamento de bem-estar animal, no qual tem um diretor, até conceituado, Dr. Miguel. Ele é um médico já veterinário aposentado da SIDASC e que hoje representa o MTG nesse departamento. Além disso, nas provas, os juízes, se eles verem qualquer maltrato, seja ele com o laço, seja ele com a espora que possa estar machucando, o laçador é desclassificado e não laça mais naquele evento. Então, está sendo levado muito a sério. E hoje, ao invés de dizer maus tratos, nós temos hoje o departamento de bem-estar animal, que é o que nós queremos, não só do animal, o equino, o cavalo, mas também o bovino, que é o que é contratado. Está tão difícil já de se contratar esse animal, porque as fazendas cada vez hoje um bovino desse ele custa R$ 2.500. E ele não sofre no momento em que ele é laçado, ele não sofre? Não, porque o laço tu não pode serrar, não pode chinchar, tu encosta o laço na cabeça dele e ele tem um brete de solta no final, que ele vai solto, correndo, chega lá, tem um cidadão preparado para tirar o laço da cabeça dele e ele segue e vai para uma mangueira com água. Quando tem sol quente, existem caminhões-pipas para molhar o animal. Quer dizer, tem todo um cuidado até para a integridade do próprio animal, porque a gente quer que esse bovino possa correr mais vezes na cancha. E tem até a limitação de número de corridas que ele faz na cancha, então tem todo um grande cuidado com o animal, não só o nosso cavalo, mas também o boi que nos faz ali, serve para poder ser laçado. Certeza, gente, com certeza tem muito mais para falar de rodeio. O tempo ficou 2 blocos e a gente não conseguiu falar sobre tudo porque realmente é muito abrangente. A gente espera poder conversar mais com vocês, fazer matérias para nossa programação, desmistificar também essa história, né, que o pessoal ainda tem na cabeça de que é maltrato animal. Então a gente espera poder contar com vocês muito mais ainda. Obrigada pela participação e boa sorte para vocês aí no esporte de vocês. Muito obrigado, sim, e agradeço uma oportunidade, sim. Nós queremos agradecer em nome do MTG do Estado de Santa Catarina, da nossa diretoria, aí, que é composta pelo um amigo de vocês, o Voni Campos, que é o nosso vice-coordenador, também o Silvio Pandini, que é o nosso tesoureiro, e o Jean, daí de Petrolândia, que é o nosso secretário. Em nome dele, nós, em nome de toda a região aqui, da 11ª Região Tradicionalista, agradecemos esse espaço a vocês e, com certeza, vocês podem ter certeza que a gente tem cuidado dos animais, mas, ao mesmo tempo, tem nos sentido muito feliz com a ampliação dos rodeios. Nós, quando
Há poucos anos aí tínhamos 10, 15 CTGs na região, hoje temos 40. Tá, então a tradição só aumenta. E graças a essa divulgação, graças a tudo que a gente e vocês têm feito por nós também. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada e parabéns para vocês, Obrigado. então. E assim a gente encerra mais uma edição do Esporte RBA. A gente volta na sexta-feira com muito mais informações para você. Tem bastante coisa que a gente está preparando também para o programa de sexta-feira, então não perde, hein? Até lá!